Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo vai cantar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a nossa página de abertura. Pensei que tinha fugido. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Ricardo. Vamos agora ler uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: conquista da compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos um esforço para isso. Aceitemos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores, ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Eu destacaria aqui, meus irmãos, essa passagem que aceitemos
as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Tantas reflexões que a nossa mensagem nos traz, a gente tem sempre ouvido, a gente tem sempre sido orientado, e às vezes é muito difícil a gente compreender as dificuldades, o sofrimento e a dor como ferramenta de aprendizado. E é isso que a nossa mensagem, dentre outras coisas que nos trouxe, é que a gente aceite e compreenda. Nenhum de nós é vítima de nada. Se nós estamos passando por momentos muito difíceis na nossa vida, é porque nós precisamos daquele momento, para que a gente possa despertar, para que a gente possa compreender e se melhorar enquanto espírito eterno. Então, meus irmãos, aí ele fala da compreensão. Compreender, muitas vezes, a dificuldade do outro, as imperfeições do outro é muito difícil. E a gente costuma falar, a gente não pode cobrar de alguém aquilo que ele não tem para dar. Então, muitas vezes, aquela virtude que nós esperávamos que aquela pessoa tivesse, ela demonstra que ainda não tem. Então, a gente tem que compreender. Se foi ingrato, se por algum motivo nos deu as costas, é porque ainda não adquiriu essa virtude. Então, oremos. Tentamos compreender, porque a gente também decepciona as pessoas na nossa vida. Muitas vezes as pessoas criam uma expectativa e na hora que precisam a gente também fraqueja. Então, todos nós estamos caminhando para a perfeição e todos nós ainda temos muito que melhorar. Então, que a gente possa, nesses momentos de tristeza, de decepção, possamos confiar na misericórdia de Deus e possamos compreender as limitações de nossos irmãos, para que Deus também compreenda as nossas e continue nos dando as oportunidades. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus e vamos agradecer ao Pai, em primeiro lugar, por mais um dia que Deus nos concedeu. Ao abrirmos os olhos de manhã, é uma dádiva de Deus. É uma oportunidade sagrada, mais uma oportunidade que Deus nos ofereceu. E muitos de nós teve um dia conturbado, teve um dia de aflição, mas Deus é tão misericordioso que abriu essas portas. Obrigado, Pai, por nos fornecer e nos oferecer essa casa abençoada, para nos acolher enquanto um hospital de almas e para nos instruir enquanto uma escola no ensinamento do Mestre Jesus e nas leis de Deus. Obrigado, Pai, por esse momento na Tua casa. Obrigado, Jesus, nosso médico dos médicos, o nosso mestre dos mestres. Obrigado, Padre Germano, por estar conosco há tanto tempo, cuidando de cada um de nós, encarnados e desencarnados. E obrigado à espiritualidade amiga, dedicados companheiros, verdadeiros mensageiros de Deus, que trabalham com muito amor e de forma incansável por todos nós encarnados e desencarnados, e pedir essa legião de trabalhadores de Deus, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, instruir, orientar a nossa querida irmã Regina, que fará uso da palavra, para que ela traga para nós aquela resposta, aquela reflexão que a gente precisa ouvir essa noite. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e a Regina vai nos trazer um tema tão importante no mês das mulheres, né? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor esteja sempre conosco nos nossos corações. O mês de março é um mês especial, né? No mundo inteiro, onde se comemora é o mês internacional da mulher. Várias razões, tem toda uma parte histórica. Então eu resolvi trazer esse tema e trazer para a gente conhecer, para quem ainda não conhece. Eu pesquisei, tem tantas mulheres inspiradoras que levam a doutrina espírita ou levaram para o Brasil inteiro e até para o mundo. Eu resolvi trazer duas que pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Eu quis trazer duas mulheres
que a gente não tivesse tanta informação, para que a gente pudesse conhecer a história delas, conhecer o percurso, a vida, o que elas fizeram pela doutrina, né? Então a gente vai falar sobre isso, sobre mulheres espíritas brasileiras inspiradoras dentro do seu trabalho, que inspiraram o local onde moravam, inspiraram a cidade e foram assim muito importantes para a doutrina enquanto elas viveram aqui encarnadas, né? Mas antes a gente vai dar uma Do lado direito. Para passar direito. Isso. A gente vai só dar uma informação, uma contextualizada de como que surgiu o Dia Internacional da Mulher, né, no mundo. Surgiu justamente com algumas informações, inclusive, que o Giovanni falou na página de abertura. Relacionamento, você falou de relacionamento, você falou de que as pessoas são diferentes, e você falou de comunicação, das relações, de conflitos, né? Então, a gente traz da história essas questões. E por que o dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher, né? Então, eu trago alguns fatos. É comemorado em vários países no dia 8 de março por representar a luta das mulheres em busca de mais direitos. Então, melhorar os relacionamentos, evitar conflitos, desde séculos passados, né? Que a mulher vem nessa luta e continua. Muitas coisas já foram conquistadas, muitas precisam ainda ser conquistadas, e nada é por acaso. Sempre que se abre aí algum livro, tem sempre alguma coisa que tem a ver com o estudo, e isso, acho que em 90% das pessoas que vêm aqui fazer algum estudo, isso é bem interessante. Então, eu trago algumas questões aqui. Olha, no Brasil, em 1857, né, chegou essa notícia no Brasil de um incêndio numa fábrica de tecido nos Estados Unidos que matou mais de 120, principalmente mulheres. Era uma fábrica, a história mais ou menos é essa que chegou aqui ao Brasil. Fechada, em condições de exploração, trabalhavam homens, trabalhavam mulheres, né? Então, temos aqui, dentro dessa questão histórica, e tem há controvérsias, que foi 8 de março, ou se foi em mais ou menos 25 de março, mas são momentos que são considerados que ocorreram em 8 de março. O outro foi essa bandeira, eu sempre anoto aqui porque eu esqueço, Nova York. Em Nova York, isso em fevereiro de 1909, houve um protesto nas ruas de Nova York. Mais de 15 mil mulheres saíram às ruas para reivindicar seus direitos, melhoria de vida, respeito de trabalho, poderem ser ouvidas, terem voz e se sentirem importantes. E teve mais um protesto. Em 1917, mais de 90 mil operárias contra o czar Nicolau II, lá na Rússia, também por melhores condições de trabalho, por terem mais direitos e não só serem explorados, né? E em 1975, a ONU, pelo que eu pesquisei, nós temos aí as historiadoras, as professoras, né? E a ONU definiu como 8 de março o Dia Internacional da Mulher. E no Brasil, desde então, começou também a se comemorar essa data. Mas esses três marcos aqui contribuíram para que 8 de março fosse o Dia Internacional da Mulher, por três questões que ocorreram aí ao redor do mundo. Né? Mas o que importa nisso tudo? E que tem a ver com a nossa doutrina? Importa que é celebrar a vida. Precisamos celebrar a vida. Se já que existe o dia 8 de março, mesmo que seja também um pouco para comércio, tem coisas interessantes e que tem a ver com a nossa doutrina espírita. Celebrar a vida sempre. Né? Celebrar, comemorar, ter respeito. Existe a questão da sororidade, né? Que é uma palavra bem grande, que significa irmandade, onde as mulheres precisam umas às outras se ajudarem, onde precisa haver empatia, né? Se fala muito em sororidade, aí no mundo acadêmico, quando as pessoas que são estudiosas da diversidade, da inclusão, dos grupos de mulheres, das comunidades, existe muito essa questão.
comemorar conquistas. A gente conquistou tanta coisa, né? Ao longo desses 2 últimos séculos, a gente vai ver um pouco aí à frente, e temos muito ainda o que conquistar. Respeito, né? A gente quer respeito, por isso todos esses movimentos e muitos outros que ainda existem até hoje. O respeito faz parte de uma forma bem intensa, né, da nossa doutrina, de tudo que a gente estuda, no livro dos Espíritos, nos livros de Kardec, nas psicografias. Luta por direitos iguais, a gente vai ver no livro dos Espíritos algumas perguntas, onde Kardec pergunta aos Espíritos sobre as mulheres, e numa dessas perguntas fala-se dos direitos iguais. Ressignificação do papel da mulher na sociedade. Então, é muito importante. Por que esse 8 de maio é importante? Não só para se ganhar flores ou bombons. Tem até um amigo que no dia 8 falou assim: você que é homem, o verdadeiro homem no dia 8 de março não dá só flores e bombons, ele dá respeito. Né? E achei tão interessante, né? Eu até pedi permissão, copiei e coloquei no Instagram. Coloquei o autor, né? Que me surpreendeu até, com uma pessoa extremamente brincalhona, mas falou uma coisa muito séria e muito importante. Homem, quem é homem, além de dar bombom e flores, no dia 8 de março também dá respeito, né? Então isso é muito interessante, porque cada vez mais a gente vê tanta violência, a cada dia a gente vê na televisão, vê nas redes sociais, não tem um dia que não tenha alguém que foi violentada, que foi surrada, que morreu, que apareceu não sei aonde, que estava sumida, né? E moças jovens ou até mais velhas, bonitas, enfim, né? Porque você acha que nunca vai acontecer. Aí a passagem do tempo, né? A gente tem algumas coisas interessantes. Em 1932 tivemos direito ao voto, né? Aí começamos aí as nossas conquistas com todas essas reivindicações que vêm desde o século passado. Né? Em 1932. Uma geração atrás da gente, mais ou menos. Uma geração atrás de nós, não tem tanto tempo. Pelo menos de alguns aqui, nossos né? Pais, nossos avós né? conviveram com isso. Em 1932, em março. Meu pai nasceu em 23. Meu pai ainda não, a mulher não votava quando meu pai nasceu. E as brasileiras foram às urnas em maio de 33, pela primeira vez. Em 1960, nos Estados Unidos, surgiu a anticoncepcional. E aqui no Brasil, ela veio para nosso uso em 1962, um grande avanço. Em 74, nós pudemos, né, foi possível que a gente portasse cartão de crédito. Em 1974, né? Porque até então só o homem é que tinha direito, né? E a gente tinha que viver aí a mercê. Posso saber um parênteses? Eu me recordo que a minha mãe, durante muitos anos, usou o CPF do meu pai. Sim, a mulher minha não mãe tinha também. CPF, era o CPF do marido. Eu não sei qual foi o marco temporal que a mulher ganhou o direito de ter o seu próprio CPF. Boa, eu não me lembrava disso. A minha mãe também usava muito. Era dona de casa, até que por alguma razão, eu acho que foi para poder fazer um plano de saúde. Aí fomos no correio e fizemos um CPF para ela. Realmente. Em 85, em 77 saiu a lei do divórcio, né? Em 85 surgiu a primeira delegacia das mulheres. Em 88, Constituição, direitos iguais entre homens e mulheres. Em 2006 surge a Lei Maria da Penha em função de uma trágica história, né, de uma mulher chamada Maria da Penha. E agora, no passado, em 2023, uma outra lei da legalidade salarial, onde homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, a mesma função, têm que receber o mesmo salário. Semana passada na televisão ainda passou sobre isso, onde estão ocorrendo fiscalizações e para que isso seja cumprido, porque ainda não está sendo cumprido em todas as organizações, nem na área privada, principalmente. Então, essas são algumas conquistas ao longo do tempo e temos muitas coisas ainda para conquistar. Né? Podemos ter os mesmos direitos de ocupar os mesmos cargos, temos as mesmas competências, podemos trabalhar onde a gente quiser. É lógico que existem alguns lugares que, em função, né, da natureza do trabalho, às vezes nem o homem sozinho consegue, precisa de máquinas, né? Mas a gente pode ser engenheiro, astronauta, mecânica, né?
Motogirl, podemos ser administradores, advogadas, nutricionistas, médicas, maquinistas, né? Motoristas de ônibus, taxistas. A gente pode fazer, né, o que a gente quiser, desde que a gente tenha condições para isso. E a mulher e a doutrina espírita? Então vamos a Kardec, no Livro dos Espíritos. Questão 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E aí o que os espíritos responderam? Deus a um deu a força, ao homem, teoricamente, né, deu a força, para protegerem o fraco e não para escravizarem. Então, o que acontece aqui, a mulher também ela é forte, né? Então, o homem quer sempre se sobrepor à mulher e mantê-la aí sob o seu domínio. Então, ele está dizendo aqui, Deus deu para um a força, mas não para escravizar, não para maltratar, não para diminuir, não para que seja submissa. A questão 821 diz, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas pelo homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. No final a gente vai ler uma frase de uma mulher que tem a ver com isso aqui da doutrina, porque a mulher dá a vida a outra vida, né? A um outro espírito que vem à Terra cumprir aí sua missão. Questão 822. Sendo iguais perante a lei, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Os homens aqui, quando está na pergunta, inclui-se homens e mulheres, né? O primeiro princípio da justiça é este: ser iguais perante as leis humanas. Não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem, né? Quando o Giovanni falou na página de abertura, de uma forma direta e até indireta, falou sobre isso, quando falou sobre respeito, quando falou sobre evitar conflito, quando falou com que as pessoas são diferentes umas das outras e que a gente precisa respeitar cada um, né, com a sua individualidade, cada um com seus valores, cada um com as suas habilidades, cada um com os seus sentimentos, né? E a 822, complementa, assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Aí eu acabei não pondo a resposta aí, mas eu pego aqui, da 822. E diz assim, de direitos sim, de funções não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior, a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. Então, cada um dentro do que melhor tem de habilidade, do que melhor pode fazer, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na sociedade como um todo. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça. Todos somos iguais perante a lei. Não deve haver privilégios de um em detrimento ao outro. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. E essa frase aqui está em negrito. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Então, todos esses movimentos, dentro da resposta dos espíritos a Kardec, fazem parte dessa evolução, né? Viemos para evoluir, trabalhar a nossa reforma íntima. Isso faz parte da evolução do mundo, do planeta. E é preciso que se entenda isso, né? Sua subjugação caminha com a barbárie. Então, não se deve tratar nada com violência. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física. Porque uma vez um espírito pode tomar o corpo de mulher, outra vez de homem, né? Não há diferenças entre eles sobre esse aspecto. Lógico, ora, então, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, isso vai ao encontro das leis, da Constituição, das informações que a gente viu anteriormente na parte histórica. E essas são algumas das outras perguntas que tem nesse capítulo que fala da igualdade, né? E vocês depois podem aprofundar mais aí. E a gente traz aqui um textinho do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, da editora da FEB,
de 2017, já na 32ª edição. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Ela é irmã, ela é esposa ou mãe, é a grande consoladora e carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e preparar o homem futuro. Cabe a ela, de uma forma um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais incisiva pela cultura, ter um pouco mais de responsabilidade pela criação do filho. Porque quando nasce, que é bebezinho, precisa mais da mãe, né? Então está um pouco mais com a mãe, né? Depois passa a ter convivência com o pai e com outras pessoas, né? Mas a mãe lá naquele iniciozinho, ou as mães ou os pais é que estão mais ali com aquela criança. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então ainda tem o negrito aqui, é ela que faz uma família forte e a sociedade grande, moral e unida, através do seu amor, do seu respeito, da sua empatia, né, da sua segurança, do seu carinho, da sua paciência, né? Então ele traz essas informações nesse seu livro. E é bem interessante, porque há séculos atrás, em vários momentos, a mulher dava, né, era a matriarca, ela era que sempre se pedia conselho, né? Era ela que se levavam as questões. Teve isso por muito tempo aí dentro da cultura aí no mundo, né? E mulheres espíritas brasileiras inspiradoras? Quem seriam? Quem que a gente traz? Maria, não podemos deixar a primeira, né? E sempre Maria, Mãe de Jesus. Joana de Ângeles, eu trouxe aqui. Semana passada, o irmão Sérgio, né, falou brilhantemente dessa trajetória de Joana de Cus até chegar a Joana de Ângeles. Para mim foi muito emocionante a história, a forma como ele trouxe, com fatos históricos. Ivone Pereira, também muito importante, um ícone, uma mulher que foi extremamente importante para a doutrina e que continua sendo, com vários livros psicografados, eu li que ela também tinha um apoio muito grande, né, e grandioso, uma honra, de Bezerra de Menezes. Foi ela que psicografou o livro, né, que é um dos mais famosos dela, que é o Memórias de um Suicida, né? Memórias de um Suicida. Oi? Fora outros, né? Ela psicografou vários, né? Benedita Fernandes, que nós vamos falar sobre essa. Alguém já conhecia, já ouviu falar em Benedita Fernandes? Já? E Cecília Rocha, alguém também já ouviu falar? Então a gente vai conhecer um pouquinho da história dessas duas. Por isso que o meu propósito era trazer duas que realmente fossem muito pouco conhecidas, para que a gente pudesse conhecer mais espíritos, né? Elas já desencarnaram e que tanto contribuíram para a divulgação da nossa doutrina no Brasil. Então vamos lá, vamos ler rapidamente. Benedita Fernandes nasceu em 1883 em Campos Novos da Cunha, em São Paulo. Ela desencarnou em Araçatuba em outubro de 47. O ingresso da Benedita nas ações espíritas foi muito peculiar. Era ela portadora atroz de obsessão autêntica, de subjugação, que é quando você fica à mercê do espírito, do irmãozinho, né, que não é bom e que fica ali, que te domina. Benedita perdeu contato com a família e perambulava sem rumo pelas ruas em função dessa espiritualidade acentuada e dessas perturbações que ela tinha, né? E naquele tempo, né, 1800 para o início de 1900, era muito desafiador isso, né? Então, uma vez, ela causou tanto incômodo à população que ela foi presa, foi recolhida na cadeia pública de Penápolis. Naquela época não existiam hospitais ou atendimentos para tal fim, mas um carcereiro sempre tem uma boa alma, Deus opera o homem pelo homem. Um carcereiro chamado Pardial e depois do senhor Marquese deram assistência à mulher doente, principalmente com passes. Olha que interessante. E aí ela se recobrou,
recobrou a consciência, melhorou e foi para Araçatuba, porque até então, nem a família mais ela tinha contato. Como gratidão pelo benefício, essa mulher simples, negra, semi-alfabetizada, juntamente com outras lavadeiras, começou a erguer casinhas de madeira no então bairro Dona Ida, hoje Santana, nos idos de 1927. Benedita transformou-se em pioneira da assistência social espírita em toda a região noroeste do estado de São Paulo, ao fundar a Associação das Senhoras Cristãs em 1932, em Araçatuba. Com esta obra, originou o sanatório. Ela é também, provavelmente, uma das pioneiras dos hospitais psiquiátricos espíritas. Olha que interessante, né? Então, teve uma reunião para se fundar uma associação nas dependências do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, no mesmo bairro lá. Então, estavam presentes e destacavam pessoas importantes do movimento espírita de Araçatuba, senhor Gedeão Fernandes de Miranda. A ação assistencial se desdobrou com a inauguração do primeiro prédio em 1933, por exigência de órgãos governamentais. O trabalho foi desdobrado em 2 ações específicas: atendimento a doentes mentais e às crianças órfãos e carenciadas. Assim surge a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime Oliveira. Estas instituições foram, respectivamente, desativadas, transformada então num sanatório que homenageia Benedita nos anos 50, após a desencarnação da fundadora. Benedita Fernandes também oferecia uma classe de aula em convênio com a prefeitura e mantinha um albergue noturno, né? Então, uma mulher que vivia nas ruas, que iniciou com uma perturbação, né, que superou, mesmo sem condições, se juntou a outras pessoas e criou tanta coisa em São Paulo. Uma das pioneiras do atual movimento da unificação dos espíritas, quando fundou, em agosto de 40, a União Espírita Regional da Noroeste, sendo eleita sua presidente. Atualmente, suas antigas obras restringem-se ao Sanatório Benedita Fernandes. Como homenagem à Rua do Sanatório, no bairro de Santana, lá em São Paulo, também tem o seu nome. Um fato que contribuiu para divulgar o trabalho da Benedita foi uma mensagem psicografada, olha que coisa legal, por Chico Xavier, intitulada Num Domingo de Calor, assinada por Hilário Silva e publicada pelo Anuário Espírita de 1964. Nos anos 70 e 80, olha outra coisa importante, Givaldo Pereira Franco psicografou várias mensagens de autoria da Benedita Fernandes. Olha que legal. Algumas foram psicografadas por Givaldo durante a visita que ele fez a Araçatuba. Estas estão incluídas em livros do mesmo médium. Por ocasião do cinquentenário das suas obras, lançamos, aí o Antônio Carlos Carvalho, autor dessa obra, a obra de Vultos, de onde eu tirei esse material. Então, ele lançou o livro sobre Benedita, chamado Dama da Caridade. Inicialmente editado, então, pela União Municipal Espírita de Araçatuba, onde reunimos informações sobre a vida e a obra dessa notável obreira, bem como as mensagens espirituais delas ou alusivas a ela. Quanta coisa ela fez, né? Quanta coisa que, quando você encarna, você vem, né? Eu digo que a gente assina lá um termo, a gente esquece tudo, mas ela cumpriu aí muito bem toda a sua missão durante esse tempo todo que ela esteve aqui no Brasil encarnada, né? Bem interessante. Vocês já tinham ouvido falar da Benedita? Não é uma história bem interessante, né? Ela não contribuiu tanto, ainda teve, né, honra de fazer psicografias com o Chico, com o Givaldo, né? Muito legal. E a outra é a Cecília Rocha. Cecília retornou ao mundo espiritual na madrugada de 5 de novembro, era uma confreira, que aos 93 anos de idade ela desencarnou. Ela nasceu em Porto Alegre em 1919. Em Porto Alegre ela concluiu o ensino fundamental, aí já é uma outra história de uma pessoa que já teve condições de estudar. Seguindo do curso secundário de Magistério de Pedagogia, se especializou em administração escolar. Aí exerceu o magistério em várias escolas de ensino fundamental, públicas e particulares, no interior e na capital do Rio Grande do Sul, até se aposentar. Em 57, ela já estava em plena atividade no movimento espírita do seu estado, do Rio Grande do Sul, como evangelizadora,
Neste mesmo ano, passou a dirigir a escola primária do Instituto Espírita Amigo Germano. Olha que interessante, agora que eu estou reparando. Eu não tinha reparado, Amigo Germano. Voltada à alfabetização de crianças carentes. Em 58, ela participa da confraternização de mocidades espíritas do norte e do nordeste do Brasil, que foi em Teresina, no Piauí, onde ela teve a oportunidade de conhecer Divaldo Franco, a quem dedicou amizade até o final dos seus dias no plano físico. Em 1960, ela se transferiu temporariamente para a Mansão do Caminho, a convite de Divaldo, para conhecer e trabalhar e ajudar nas obras sociais da casa. Ficou lá por 10 meses, pelo convite do Divaldo, né? Para que ela pudesse prestar orientações pedagógicas à escola primária que lá existia, que lá existe ainda, né? No período, teve a oportunidade de viajar pelo estado da Bahia, conhecer de perto o movimento espírito baiano. Em 1980, já aposentada, fixa a residência em Brasília, por solicitação, olha que coisa legal, do presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thiessen, passando a integrar a diretoria da FEB. Exerceu os cargos de diretora durante 2 anos, de vice-presidente por bastante tempo, de 83 até 2012. Por 31 anos, ela se dedicou à organização e desenvolvimento da área de estudo no campo experimental da FEB e do Movimento Espírita Federativo, sobretudo no que diz respeito à implantação e aperfeiçoamento das escolas de evangelização espírita, infanto-juvenil e o estudo doutrinário espírita de adultos. Participou da elaboração e da implementação das campanhas de evangelização espírita infanto-juvenil, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, vem daí todos esses estudos que a gente tem hoje, né? Promoveu inúmeros cursos, seminários de treinamento nessas áreas, em todo o país e no exterior. Foi coordenadora da área da ESG, do Estudo Sistemático do Espírita, das comissões regionais da FEB, autora e organizadora de livros infantis editados pela FEB e da obra Pelos Caminhos da Evangelização. Em 2009, a editora da Fergs lançou a obra A Missão e os Missionários, de Gladys Pedersen de Oliveira, focalizando a figura da Cecília Rocha, mergulhada na ação evangelizadora do corpo e alma, isto é, de mente e coração, resgatando todo o seu esforço em prol da evangelização de crianças e dos jovens. Então, ela focou nas crianças e dos jovens, e a Benedita focou na questão dos sanatórios, dos doentes mentais, dos carentes, né? A FEB prestou homenagem a Cecília durante o ano de 2012, em seminário realizado em junho, nas comemorações dos 35 anos da campanha permanente de evangelização espírita. Isso aqui a gente tirou da FEBnet, do Conselho da Federação Nacional do Movimento Espírita, né? Então, eu trouxe essas 2 mulheres, que para mim eram desconhecidas na minha pesquisa, para que a gente conhecesse um pouco mais nesse mês tão importante, mostrar como foram importantes para a doutrina, quantas coisas boas elas fizeram, e o legado que elas deixaram, porque se hoje a gente estuda, faz um estudo sistemático, se as casas fazem no Brasil em todo, vem daí. Se tem evangelização para crianças e adolescentes, vem com certeza também daí, né? E Efuniak tem essa frase aqui, e eu vou falar quem é ela. Metade do mundo são mulheres, a outra metade são filhos delas. Então, vê aí a nossa importância, né? Metade do mundo são mulheres e a outra metade são filhos delas. Esta mulher, ela nasceu na Tanzânia, ela estudou pedagogia, ela é professora, terapeuta holística. Há 30 anos ela está no Brasil, em João Pessoa. Ela fundou um centro holístico da mulher para ajudar a mulher a trabalhar a sua saúde física, mental, espiritual. Ela também apoia comunidades, é uma missionária, né? Trabalha no Brasil e no exterior. Continua estudando e está sempre presente aí no Brasil também, mesmo sem especificar alguma religião, mas está aí na sua missão como missionária, dando o seu melhor, cumprindo a sua parte
ajudando comunidades, ajudando mulheres a se conhecerem, a se sentirem sujeitas de sua história, a trabalharem, a perceberem que é possível a gente fazer o que a gente quiser. Desde que a gente tenha respeito, desde que a gente tenha amor, desde que a gente tenha ética, desde que a gente tenha moral, desde que a gente tenha honestidade, lealdade, que é isso que a nossa doutrina também traz, e é isso que faz a gente trabalhar a nossa reforma íntima. E eu trago assim para finalizar, né? Eu dei trabalho para o Ricardo, nosso irmão, que eu sempre falo para ele, Ricardo, tem uma musiquinha aí para poder ilustrar, né? E dessa vez eu ainda dei trabalho para a Mara, porque o Ricardo compôs uma música especialmente para as mulheres, para que a gente tocasse aqui, né? E a Mara fez a gentileza, na maior boa vontade, de me ajudar a colocar esta música no PowerPoint de uma forma que nós vamos escutá-la uma vez e o Ricardo também vai tocá-la depois, aí ao vivo e a cores, né? Para que a gente possa escutar. E ele fez em tempo recorde, né, Ricardo? Porque eu fiquei perturbando, né? Ricardo, a música, Ricardo, a música, Ricardo, a música. Aí semana passada eu falei, não, é dia 28. Ele ia, graças a Deus, eu pensei que fosse dia 21. Falei, né? Foi dia 28. E a Mara, muito rapidamente, com muita presteza, com muito carinho, ela colocou isso pra gente. É aqui nesse do começo, né, Mara? Ué, não saiu a música? Vou voltar, hein? A gente perdeu aí. Depois eu chamo a Mara. Agora não vai? Estou sabendo. Vem cá, Mara. Não mexe nada. Desculpa, gente. Volta aqui. Aí do começo deixa. Então, tá. Sim, senhora. É que eu sou agitada. Eu acho que eu tenho que começar logo. Fica tocando tudo. Tá dando para ouvir aí atrás? Poesia. Para cantar, gente. Melodia, mulher, homenageamos a você. Luz que irradia a força da alegria, mulher, homenageamos a você. De amor e sensibilidade, demonstrando seu valor e santa dedicação. Ação com sede de justiça em busca de igualdade, conquistando seu lugar perante a sociedade. Momento mais sublime de amor e compaixão, deixou sua semente em nosso coração. Das flores do arco-íris e de tudo é escolhendo da beleza e concedeu a você um momento mais sublime de amor e compaixão. Deus plantou sua semente em nosso coração. E das cores do arco-íris e do som do oeste, escolheu toda beleza e concedeu
bonito, né, gente? Pô, agora, ia pedir o Ricardo que cantasse aí ao vivo. Acho que pode ser 2 minutinhos? Aí é bom que não erra, né? Não erra. Aí eu gravei 60 vezes para sair. Vamos ver. Linda poesia, doce melodia, mulher, homenageamos a você. Luz que irradia a força de Maria, mulher, homenageamos a você. Coração repleto de amor e sensibilidade, conquistando seu valor pela comunicação. Coração com sede de justiça em busca de igualdade, conquistando seu lugar perante a sociedade. No momento mais sublime de amor e compaixão, Deus plantou sua semente em nosso chão. E das cores do arco-íris e do sol do amor, Deus escolheu toda a beleza e concedeu a você no momento mais sublime de amor e compaixão. Deus plantou sua semente em nosso chão. E das cores do arco-íris e do sol do amor, Deus escolheu toda a beleza e concedeu a você, mulher, a você, mulher. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Mara, pela ajuda. E um grande abraço a todas as mulheres, que a gente possa cada vez conquistar mais o nosso espaço, né? Com respeito e com muito amor no coração, né? Gratidão. Obrigado, Regina. Bom, os nossos irmãos que vão acompanhar o nosso estudo, né? Que Deus abençoe os lares, que fortaleça cada vez mais na fé.